Agradecido a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas, pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem ministrado em nossos corações. Esses 24 anos para 25 de evangelho, de conversão, de transformação, de cura a cada dia, né? A gente vai sendo ministrado pelo Senhor todos os dias, aprendendo aqui, aprendendo ali, caindo, levantando e dando glória a Deus, né? E daquilo que a gente tem, né? A gente não tem para nós, temos para todos, né? Compartilhamos. E eu quero assim compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu vi que os louvores que o pastor a gente combinou, deu tudo certo, sabe? Estava tudo dentro, né? Graças a Deus que não. Mas eu fui só ouvindo os louvores e disse: Deus, o Senhor é tremendo, o Senhor é fiel. O Senhor traz aquilo que é para ser. Se a gente louvou, adorou, ali o louvor foi ministrando o teu coração, você vai entender a mensagem. Você vai entender mais ainda aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. É um tempo precioso que nós não podemos desperdiçar. Esse tempo que nós estamos vivendo terrenamente. É um tempo de lapidação, um tempo de cura, um tempo de libertação, um tempo de melhora para a gente chegar na nossa Canaã celestial. Um tempo em que Deus tem nos dado de presente para que a gente possa crescer e amadurecer. Mas Jesus disse que não ia ser fácil. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Então, não é mau ânimo, é bom ânimo. Na hora que viu o mau ânimo, porque tem hora que você está, né, chutando, fazendo mil coisas. Não, a gente naquela hora você tem que lembrar: existe um Deus nos céus, existe um Pai poderoso, existe um Senhor que me ama, existe um Deus que me ama. E é para isso que nós estamos aqui. Nós nascemos da carne e do sangue. E o Senhor nos deu uma oportunidade de um novo nascimento espiritual, de um ser espiritual. Então nós somos um espírito tentando viver uma humanidade, tentando ser humano, aprendendo como é que vive ser humano. Mas nós somos um espírito. Amém? Vocês creem assim? Que Deus soprou em nós, compartilhou com nós de tudo que Ele tinha de melhor. A gente só precisa entender e fazer viver na nossa vida isso tudo. Porque o novo nascimento é viver uma vida de espírito em Deus, cheio da graça. E não vai faltar a oportunidade da gente amadurecer, não vai faltar a oportunidade da gente crescer, não vai faltar a oportunidade da gente ser transformado. Porque com certeza Deus vai mandar as provas. E às vezes a gente diz: que situação é essa? O Senhor se esqueceu de mim? Não, é só a prova. Ele não se esqueceu de você. É só a aprovação. E Ele só está dizendo: filho, só quero que você cresça um pouco mais. Resolva esse problema. Então Deus nos dá a oportunidade de crescermos resolvendo os nossos problemas. E às vezes resolvendo o problema dos outros. E aprendemos com os erros daqueles que falham, mas não falham porque querem falhar. Eles falham porque nós somos humanos e podemos, e o Senhor nos permite falhar até a hora que a gente acerta. Amém? Agradeço a Deus mais essa oportunidade. Queria ler com você um texto que está lá em Deuteronômio capítulo 20. Deuteronômio capítulo 20, do verso 1 ao 12. Uma passagem talvez não muito conhecida, me fala sobre as leis da guerra, a preparação para a guerra, e eu creio que é propício por esse tempo que nós estamos vivendo. E aquilo que Deus falou, continua falando aos nossos corações. Diz assim lá em Deuteronômio capítulo 20, do 1 ao 12, eu vou ler rapidamente. Moisés disse ao povo: quando vocês saírem para combater os inimigos e virem que eles têm mais soldados do que vocês e que têm muitos cavalos e carros de guerra, não fiquem com medo deles, pois o Senhor, o nosso Deus, que os livrou do Egito, está com vocês. Amém. Antes de começarem o combate, o sacerdote ficará na frente dos soldados e dirá: israelitas, escutem o que
estou dizendo. Vocês estão aqui para lutar contra os inimigos. Não se assustem, não se apavorem, não fiquem com medo, pois o Senhor, nosso Deus, está com vocês para lutar ao nosso lado e salvar-nos do inimigo. Amém, Jesus. Depois disso, os oficiais dirão: se houver aqui um homem que acabou de construir a sua casa, mas não teve tempo de morar nela, então que volte para casa. Senão pode acontecer que ele morra na batalha e outro venha a morar na casa que ele construiu. E se houver aqui um homem que plantou uma parreira, mas ainda não colheu as uvas, então que volte para casa. Senão pode acontecer que ele morra na batalha e outro homem colhe as uvas. E se houver aqui um homem que já contratou ou já acertou o casamento, mas ainda não casou, então que volte para casa. Senão pode acontecer que ele morra na batalha e outro homem case com a mulher. E os oficiais dirão também, os oficiais, os sacerdotes, não sei qual versão você tem aí: se houver aqui um homem tímido e medroso, então que volte para casa. Senão pode acontecer que os outros soldados fiquem com medo também. E quando os oficiais acabaram de falar, serão escolhidos os chefes das tropas para comandarem os soldados. Amém? Até aqui. Alguém conhecia essa passagem? Ou lembra dessa passagem? Deuteronômio é um livro que está falando em que Moisés, ele está preparando um povo para entrar na Canaã. Essa história começou há muito tempo, lá atrás, quando Deus chama um homem chamado Abraão. Quantos conhecem Abraão? E o que Deus fala para Abraão? Diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão não teve dúvidas, ele pegou, fez como Deus o falou e começou a andar, a caminhar, a andar por aquele deserto. Mas Deus não falou qual que era a terra, pastor. Deus não disse onde seria, e ele foi caminhando, foi andando. Ele chegou a passar em Canaã, ele viu Canaã, e ele viu que era uma nava, leite e mel, a coisa era linda, mas o Senhor disse: espera mais um pouco. Eu ainda vou dar uma oportunidade para esse povo mau. É povo que saiu do povo de Deus. Eu vou dar mais uma oportunidade. E Abraão começa a andar e peregrinar pelo deserto por algum tempo, e está lá Canaã, a promessa de Deus, a Canaã está lá. Mas Abraão sai andando para vários lugares, vai para o Egito, volta, em várias situações, mas não pôde entrar na Canaã. Mas Deus fez uma promessa. Deus tem promessa para você. Deus tem promessas para nós. Glória a Deus. Chega um momento em que a situação fica crítica, caótica, e Abraão morre. Quem vem depois? Um povo esquecido que depois levado lá para o Egito através da vida de José, porque Deus tem um plano. Deus não tinha, Deus tem um plano para mim, para a sua vida. Deus tem um plano para o seu povo que estava caminhando no deserto e que tinha uma promessa de uma Canaã, uma terra que emana leite e mel. E o povo foi levado ao Egito. O povo era 70 pessoas, saíram 2 milhões e poucos de pessoas daquela terra depois, quando Moisés foi resgatar. Mas nesse inteirinho, o que acontece? O povo foi para o Egito, prosperou, casou-se, construiu, ganharam tantas coisas. Você conhece a história, aqueles que conhecem a Bíblia e têm lido, eles prosperaram, e a prosperidade fez com que eles esquecessem de Deus. Amém? Estão entendendo? A prosperidade ao qual eles estavam no Egito fez com que eles esquecessem de Deus. Aquele faraó que era favorável morreu. Agora vem um novo faraó que já não é mais favorável, e começa o quê? A ver que o povo é próspero, está crescendo, está crescendo, está crescendo,
E ele disse: não, preciso parar com isso, porque eles estão se tornando mais do que nós. E ele começa a oprimir aquele povo, ele começa a escravizar aquele povo, ele começa a fazer tantas coisas horrendas, dominar sobre aquele povo, porque agora José era morto, agora ninguém mais o conhecia, e eles haviam se esquecido do seu Deus. Mas tinha alguém lá no meio que ainda lembrava de alguma história, e começou a lembrar que existe um Deus que cuidou, que trouxe eles, que tinha uma promessa, e eles começam a conclamar ao povo para que comecem a clamar a Deus. E eles começam a clamar a Deus por socorro, estão oprimidos, estão escravos. E aí Deus ouviu e começa a trabalhar, pastor. E aí a gente conhece a história. Ele vai dar luz a um Moisés. Ele vai começar a trabalhar na vida de um Moisés. E aí, quanto tempo? 80 anos. Estava Moisés sendo preparado para ir salvar aquele povo, para resgatar aquele povo. Moisés está sendo preparado ali dentro do Egito, e a gente conhece a história. E ele é formado, ele é preparado nas melhores escolas, os melhores estudos, as melhores coisas estavam ali, porque Deus tinha um plano, ainda que no Egito, que representa o mundo, ele estava sendo preparado. Deus não chama ninguém capacitado, mas capacita os escolhidos. E Deus começa a capacitar Moisés, e ele fica ali naquela situação, ele conhece a sua história, a sua mãe e tudo mais, com certeza conta a ele tudo o que está acontecendo. E ele se acha no direito que de repente ele viu alguma injustiça, e ele foi e mata o egípcio com 40 anos. Chega a hora que ele tem que fugir dali. Talvez não era plano de Deus, ou talvez era plano de Deus. E é um homem treinado, preparado, inteligente, capacitado, com 40 anos, saiu dali muito bem formado, foi para o deserto, precisava de mais um treinamento. Quem pode carregar um povo pelo deserto? É quem é capacitado no deserto. E lá Moisés foi 40 anos no deserto, sendo treinado no deserto, porque ele tinha um plano de Deus sobre a sua vida. E 40 anos ele está lá sendo treinado agora no deserto, Deus capacitando ele no deserto. Mas ele não sabia de tudo isso, porque muitas vezes Deus está trabalhando na minha, na sua vida, e muitas vezes nós não sabemos o que está acontecendo. É aquele momento ruim, aquele momento difícil, aquele momento que eu não entendo, aquele momento que, Senhor, parece que o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor me abandonou, o Senhor não está comigo, mas Ele está junto, Ele está próximo de você. Aleluia. E Deus começa a preparar Moisés, e de repente Deus disse: olha, chegou a hora, chegou o tempo, e vai na sarça ardente e fala com Moisés, diz: olha, eu tenho um povo que está clamando, faz 80 anos, só 80. E Moisés olha para ele, agora eu sabia do chamado, mas o Senhor lembrou de mim 80 anos depois, estou velho, acabado. Talvez a gente olhe para a gente: o que, Senhor, agora terminou tudo, não tem mais o que fazer, já estou de idade, já passou o tempo de estudar, passou o tempo não sei o que lá, de fazer algo diferente. Quem disse? Quem disse que o tempo de Deus é o mesmo meu e seu? Quem disse? O tempo de Deus é diferente do meu e do seu. E quando Moisés olha para ele, vê a condição dele, ele acha que tudo acabou, e Deus disse: agora sempre vai começar. E aí Deus começa a trabalhar no coração de Moisés, e Moisés vai resgatar o povo para trazer de volta aonde Deus tinha uma promessa. Aonde que era a promessa? Canaã. Só que de Abraão a Canaã, de Abraão ao Egito, já se passaram 400 e poucos anos, 430 anos. Uma promessa. Você acha que está demorando a sua promessa? Você acha que está demorando a sua promessa? Diz para o irmão do lado: está demorando a sua promessa? Deus maravilhoso. A questão é que Deus, Ele não se esquece do que fez. A promessa. Ele não se esquece do que Ele te prometeu. Ele não se esquece. E aí Ele começa a trabalhar. E Ele começa a preparar alguém que foi capacitado. Preparou Moisés dentro do Egito, homem inteligente, cálculos e tudo que se imaginar, estudado. Depois
questão é que ele precisava de o quê? Que esse povo fosse limpo e purificado. Aonde que eles passaram? O que se abriu? Qual o batismo? Por dentro do mar. Deus tem uma estratégia muito, sabe? Algumas coisas nós precisamos, um batismo é necessário nas nossas vidas, uma purificação, e depois dessa purificação, depois desse batismo, que toda aquela nação, todo aquele povo passou, aí vem o que? A purificação, a transformação de vida. E qual que é o caminho? Qual que é o lugar? É deserto, é lugar de adoração, é lugar que nós precisamos ser transformados. Não é lugar de murmuração, mas de adoração. Amém. Não é lugar de questionamento, mas é de obediência. Amém, Jesus. É o lugar em que Deus nos leva. Muitas vezes a gente passa pelo batismo e diz: agora pronto, estou com Deus, está tudo certo, nada vai acontecer. Mas vai, porque a nossa vida ela tem um ciclo. Quando a gente está lá no UTI, né, lá o sendo metido, ela tem um ciclo bonito, né? E se fizer assim, ninguém gosta do ti, né? Gosta desse, não é isso? Todo mundo gosta. Esse é o ciclo da minha e da sua vida. Às vezes em cima, às vezes embaixo, às vezes em cima, às vezes embaixo, às vezes em cima, às vezes embaixo. E aí a gente continua na graça do Senhor, em cima e embaixo, na graça do Senhor, em cima e embaixo, na graça do Senhor. Aleluia. E Deus permite muitas coisas na nossa vida. Tem um deserto a ser passado, depois de uma purificação pela passagem do mar. E aí de repente faltavam alguns dias, chegaram na Canaã. O que fez o Moisés? Coloca 12 espias, pastor. Ele leva: olha, vamos espiar nossa terra. E o povo veio animado, né? Os 12 vieram animados. Tem mana, leite, mel, pegaram um cacho de uva lá, cortaram, lá e trouxeram em dois uma vara, né? Porque só podia trazer dois, um coitado. Era pequeno o cacho de uva. Trouxeram mais algumas coisas lá e apresentaram a terra, mana, leite e mel, é próspera. Aí tinha os outros, né? Porque assim, né? Tem um que enxerga de um jeito e tem outro que enxerga de outro jeito. Parece que 2 entenderam algumas coisas do Deus que caminhavam, mas 10 começaram a murmurar e dizer: não, tem muita fortaleza, as casas são assim, a situação é assim, tem gigante lá, nós não queremos, não, que é isso, Moisés? Você vai tirar a gente do Egito para matar a gente aqui, tirou a gente de lá, né? Ainda que nós éramos escravos, estava tudo certo, nós tinha água, tinha isso, tinha aquilo outro, porque a gente sempre está recebendo, está murmurando, está recebendo, está murmurando, está recebendo, está murmurando. É o ciclo do ser humano, recebendo e murmurando, comendo pão e dizendo: puxa, mas podia ter mais alguma coisa, eu comendo, mas podia ser mais alguma situação. Nós vimos no caminho, a pastora aqui deu alguns vídeos aí da China. O que a China está acontecendo? É comunismo. E o povo se revoltou porque aquele negócio da máscara, põe todo mundo dentro da casa, deram lá um tempo, fecharam 30 dias, 60 dias, 90 dias, né? O povo dentro de casa, e teve gente que soltaram a porta lá para não saírem. E queimou o prédio, queimou as pessoas. O que aconteceu? O que está acontecendo no Brasil hoje? Um avivamento. As pessoas estão quebrando tudo, eles estão fazendo coisa horrenda para se libertar. Sabe o que está acontecendo? Nós, com esse movimento, estamos incendiando o mundo, porque pessoas estão querendo sair da opressão. Amém. Eu creio que um grande avivamento. Aleluia. Glória a Deus. Um povo forte, um povo valente, um povo que não tem medo de morrer. Do que adianta a vida se não temos liberdade? Esse povo era escravizado, mas gostava da escravidão. De repente clamaram, Deus respondeu depois de 80 anos, mas depois eles passaram pelo deserto, começa a faltar alguma coisa. Lembra do pepino do Egito, lembra da cebola, lembra do sei o que lá, lembra do sei o que lá, e aí começa a murmurar. E a gente leu aqui, nesse texto em que Moisés está instruindo um povo que vai chegar na Canaã. Moisés está instruindo porque a partir dali Moisés vai morrer e Josué vai substituir. E Moisés sabe disso. E você sai, imagine você viver uma vida inteira de deserto, e você vai para um lugar que você tem que se instalar.
A grande questão é que nós temos que ver um contexto em que Deus ele estava treinando e preparando um povo para receber as suas bênçãos. Era 11 dias para chegar na Canaã, mas por causa que ele mandou aqueles espias, 2, Josué e Caleb, falaram bem e disseram: se Deus nos deu, nós vamos vencer. Amém. É Deus que vai à frente, é Deus que está conosco, é Deus que a promessa vai se cumprir. Amém. Glória a Deus. Mas por causa da murmuração de 10, por causa da situação, inflamaram o povo, inflamaram aquela nação. E aí Deus disse: olha, Moisés, eu vou destruir com esse povo. Lê lá em Números. Eu vou destruir com esse povo. E Moisés se põe de joelho: não, Senhor, o que vai dizer as outras nações? O Senhor trouxe esse povo, não conseguiu colocar na sua terra, e ainda destrói eles, mata eles. E Moisés intercede pelo povo. Mas o que acontece aí, queridos? Aqueles 11 dias se transformaram em 40 anos de deserto. Eles tiveram que voltar e começar a andar no deserto, porque murmuraram, porque desobedeceram, porque não entenderam o plano de Deus, não entenderam a proposta de Deus, e eles tiveram que voltar ao deserto e começar a caminhar por mais 40 anos. O que eu quero dizer com isso? É que quanto mais nós murmuramos, quanto mais nós questionamos, quanto mais nós desobedecemos, mais tempo permanecemos no deserto. Deus tem uma Canaã que manda leite e mel. Amém. Mas a minha murmuração, o meu questionamento, a minha desobediência pode me fazer permanecer no deserto. E Deus, Ele quer nos entregar o melhor dessa terra. Ele mandou aquelas pessoas que um tinha uma casa que a recém tinha construído, outro tinha uma barreira, aquele que tinha lá construído, lá plantado, não tinha ainda comido o fruto, outro tinha um casamento. Sabe por quê? Será que ele ia estar de coração inteiro levantado? Se Deus nos chama, a gente começa a pensar nas coisas, no que eu vou perder. Às vezes aquilo que eu vou perder é tão menor quanto aquilo que eu vou ganhar, mas eu não consigo ver. E aquele povo, ele disse: olha, antes que você desanime. Daí ele fala dos tímidos, dos medrosos. Se tiver alguém no meio tímido e medroso, volte. Se tiver alguém que construiu alguma, porque ele vai estar lá na guerra, lá no meio da batalha, para vencer algo maior, e ele fica pensando: puxa, minha casa, coração dividido. Ele vai pensar: puxa, mas a minha esposa agora ficou lá e tal. Não, antes que você vá e morra, não, fique. E você vai desanimar um pouco, porque você não vai estar de coração inteiro, você não vai estar totalmente. E muitas vezes a gente é pela metade, foi falado aqui: entrega, se lança, deixa Deus fazer, não vem por metade, não faz por metade, faça por inteiro, faça por completo. Deus conhece a minha e a sua intenção, Deus conhece o meu e o seu pensamento, Deus conhece a minha entrada e a minha saída, Deus conhece o meu deitar e o meu levantar, e o seu também. Então não adianta eu achar que eu estou enganando, eu não engano ninguém, eu só me engano. Moisés até tentou dizer que ele não tinha mais condição, que ele não podia ir, que ele já estava de idade, e daí Deus começou a confrontá-lo. Ele disse: não, leva o teu irmão com você, vai dar tudo certo, né? Mas não tem desculpa, né? A gente é muito rápido em arrumar desculpas. A gente é muito rápido. E a gente começa a arrumar desculpas para servir a Deus, para se entregar a Deus. Hoje não dá, hoje não foi. Eu tenho passado com a minha esposa alguns momentos assim, eu disse: não, nós temos que romper. Esquece tudo. Se a gente for pensar numa situação ou outra, a gente não faz mais nada. E a obra de Deus, ela está perecendo. E Deus está despertando uma nação santa. Nós somos sacerdócio real do Senhor. Nós somos nação santa de Deus. Ele quer usar as nossas vidas. Tem pessoas se perdendo, existem pessoas morrendo. Então, olha, eu te chamei por sacerdote. Eu te chamei por nação santa. Então Deus quer incendiar o meu e o teu coração. E para ir para uma batalha, Moisés, aqui, se a gente vê aqui, ele está preparando o povo, ele está ditando regras. Olha, quando nós formos para Canaã, vai ter que ser assim, o acampamento tem que ser limpo, precisa ter uma higiene um pouco melhor, precisa ter, no casamento vai acontecer isso,
isso. Quando você tiver dúvida, porque tinha duas mulheres, às vezes os homens tinham duas mulheres, mas eu gosto dessa e nasce o filho da outra. Não, então isso vai nascer dessa para ele ser primogênito. Não, se nasceu da outra, ele é o primogênito. Então ele começou a criar regras, leis. Se a gente ler aqui não dá para listar, mas é muitas leis e regras e normas, porque eles estavam saindo do quê? De um ambiente de deserto de 40 anos, que a coisa era diferente de você ir para uma cidade, formar uma cidade, as casas estavam prontas, lá nessas casas tinham problemas, porque o povo de lá era idólatra. Tinha um povo antes de passar o Jordão, e tinha um povo depois de passar o Jordão. Era Canaã, onde era Canaã. E aquele povo antes, ele era para ser confrontado, chamando eles para a paz. Se eles recebessem a paz, não matava as mulheres, nem crianças, nem animal, nem nada. Os homens sim. Na Canaã tinha que destruir tudo, matar mulher, filho, criança, animal, tudo era para destruir. Por quê? Porque se ficasse ele contaminava todo o povo, porque eles eram um povo idólatra, eram adoradores idólatras. Era uma lei, era coisa que Deus estava preservando. Então Deus, ele deu a Moisés a orientação. A gente conhece o ditado, né? Com quem que eu ando? Se você anda com alguém dizendo, então você é assim, você tem essa característica. Me diz com quem anda, que eu te direi quem tu. Porque nós somos seres que nós nos apegamos às coisas boas e às coisas ruins. Isso destrói a gente sem a gente perceber. É natural da nossa natureza, não é que eu queira ou não queira. E Deus disse, quando Paulo orienta Timóteo, ele disse: olha, você vai encontrar pessoas ruins, malignas, corruptos, desafeiçoados aos pais, desobedientes, desonrosos. E ele põe uma lista lá em 2 Timóteo capítulo 3, e ele disse: destes afasta-te. É sério. Se a gente tem alguém que não anda de acordo com a vontade de Deus, o que a Bíblia diz? Afasta-te. Porque por mais que eu seja bom, a Bíblia diz assim: os maus costumes corrompem. Como é que é? As más companhias corrompem os bons costumes. Se Deus está falando, é porque é. Não dá para brincar. Porque a gente não vai sentindo no primeiro momento, nós não percebemos, mas nós somos seres que nós derramamos sobre a vida dele, ou a gente recebe algo. Nós somos seres que transferem. Se você ficar perto de uma pessoa ruim, você pode até sair dali. Já aconteceu com certeza com você sai com dor de cabeça, você sai pesado, você sai ruim, você sai amargurado. Se você estiver perto de uma pessoa que é para cima, 10, e está lá, você sai, nossa, parece que você sai leve. É verdade ou não é? Nós somos seres que nós transferimos ou adquirimos. É da nossa natureza. E Deus, conhecendo isso, ele disse: eu quero preservar vocês, porque eu fiz vocês perfeitos. Vocês podem serem transformados. E Deus, usando Moisés para essa transição, para esse momento em que Moisés ia morrer, e Moisés precisava orientar como é que seria, sigam as leis, e Moisés estava ali também preparando Josué para essa transição e dizendo: olha, agora vai ser você, Josué, eu não vou poder entrar, porque eu feri a rocha em vez de tocar na rocha, em vez de honrar Deus, eu fiz coisa errada. Então nesse momento não tem, eu só vi a Canaã, mas não vou poder entrar nela. O grande Moisés. E nós? E Josué está sendo preparado para essa transição, para esse momento maravilhoso. Lá quando estava com Moisés manda os 12 espias espiar a terra. Como é que era? Agora quando Josué manda os espias, quantos ele manda? 2. Não é bobinho mais. Diz: não, já aprendi esse negócio. É melhor ser 2. Vai dar ruim. E os 2 foram para espiar a Canaã, como é que era, porque Josué entendeu: olha, nós precisamos atravessar aqui e espiar essa terra. O que
que eu quero trazer para nós nessa noite, para a gente entender? A gente vê que o Egito representa o quê? O mundo. A Canaã representa o que na nossa vida? O céu. Nossa vida. Nós somos a terra que manda leite e mel. Nós somos a Canaã celestial de Deus, onde Deus quer habitar. Espiritualmente falando, quem que representa Moisés? Quem é o resgatador? Jesus. Quem representa o Espírito Santo? Quem morreu? Jesus morreu, Moisés morreu. Quem ficou no lugar para substituir? Josué representa o Espírito Santo que está levando por dentro da Canaã celestial a minha e a sua vida. E nós temos, quando ele fala em espiar a terra, o que é espiar para você? Alguém já fez a reflexão da sua vida? Fez? Já ouviram falar de mapeamento? Quem vai espiar, ele vai fazer um mapeamento. Olha lá, é assim, assim, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Essa é a situação. E quando essa é a relação, Josué está nos levando agora a chegar naquele lugar, porque Moisés deu toda a letra e toda a situação, como que seria do outro lado, como é morar em Canaã, saindo de um deserto para uma Canaã. Agora a vida vai ser um nível um pouco maior. Ainda que eu precise pelejar dentro dessa Canaã, ainda que eu precise lutar dentro dessa Canaã, ainda que tenha gigantes dentro dessa Canaã, ainda que tenha fortalezas dentro dessa Canaã, e eles vão lá, tem uma Jericó lá, um muro, uma cercado, um lugar forte, uma fortaleza. Nós precisamos libertar aquela pessoa que mora em cima dessa fortaleza. Quem mora em cima do muro lá? Alguém lembra? Raabe, a prostituta. A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso, que nós precisamos guardar e proteger o nosso coração, porque é de onde saem as saídas da vida. Então guarda o teu coração. Talvez dentro do nosso coração existam fortalezas, e elas precisam ser convencidas pelo Espírito do Senhor, pela graça do Senhor. E precisamos eliminar aquele espírito nosso, que muitas vezes a gente é prostituto, está lá na nossa alma, está no nosso coração, está lá no nosso ser. E Deus, ele nos dá a oportunidade. Põe lá como é que é? A fitinha de escarlate vermelha ao sangue de Cristo Jesus na sua vida. Liberta essa prostituta, essa Raabe da sua vida. Deus, ele quer fazer uma transformação em nós, mas nós precisamos deixar. Nós precisamos eliminar os gigantes da nossa alma. Nós precisamos eliminar as fortalezas da nossa vida, porque muitas vezes nós criamos barreiras que não existem. Nós criamos a barreira aqui na nossa mente, a barreira no nosso coração. Nós criamos situações que não existem. Deus fez a promessa para você. Deus fez a promessa para nós. A Canaã celestial é minha, é sua, é nossa. Mas nós precisamos. O que aconteceu quando o povo chega lá em Canaã? Quantos daquela geração que passou pelo deserto chegaram em Canaã? A Bíblia diz que só Josué e Caleb. Todos os outros que murmuraram morreram no deserto. Eles morreram no deserto. Agora tinha uma nova geração para atravessar o Jordão e chegar na Canaã. Amém? E agora precisava passar o Jordão. Amém, Jesus. E passar o Jordão está falando de um novo batismo. Amém? Vai abrir o Jordão e todo aquele povo que não foi batizado no Egito, que era uma nova geração, agora precisa se batizar, precisa passar pelo Cristo.
Jordão. Parece que tem, né? Um batismo, novo batismo, um novo momento, uma nova história. Saímos do deserto, precisamos entrar na Canaã, mas eu preciso estar preparado na minha mente, preciso estar preparado no meu coração para entrar na Canaã que Deus prometeu. Lá tem gigantes, lá tem fortalezas, lá tem vales, lá tem situações que eu não tinha no deserto, e eu vou ter que encarar essas situações. Eu vou ter que encarar esses problemas. Eu vou ter que encarar eu no espelho e dizer: você muda ou muda. É, Deus. Nós somos a terra do Senhor que manda leite e mel. Nós somos a terra de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus. E lá era a casa deles, lá era o lugar deles que eles iam morar. Então precisava se fazer o quê? Além de atravessar do batismo e toda aquela situação, precisava fazer um mapeamento. E nós muitas vezes precisamos sentar, falar com Jesus, falar com o Senhor, falar com o Espírito Santo e dizer: Senhor, mostra o que está dentro do meu coração, mostra o que está dentro da minha alma, mostra o que eu preciso mudar, mostra o que eu preciso fazer. Senhor, se eu preciso consagrar, jejuar, Senhor, se eu preciso deixar disso, deixar daquilo, porque se não deixarmos, a gente não desfruta da Canaã, não desfruta dos frutos da nova Canaã. E aqui estava um povo sendo preparado, sendo orientado por Moisés. Nós temos o Evangelho, Moisés representa Jesus, o Evangelho que nos orienta como que eu devo entrar para conquistar e para a minha vida. O que precisa ser mudado dentro de mim, na minha vida, ao entorno de mim, com respeito às pessoas, com respeito a isso, aquilo, aquele outro. Então Deus, Ele nos dá a oportunidade de mudanças e transformação. Ele quer nos dar o melhor. Amém. Ainda que eu tenha gigantes para serem derrubados da minha alma, ainda que eu tenha as fortalezas para serem derrubadas da minha alma, eu sei que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Aleluia. Aleluia. Quantos entenderam? Estão entendendo a mensagem? Você está entendendo? As coisas não acontecem do dia para a noite, as coisas não acontecem como nós queremos, da forma que a gente quer. Às vezes a gente se preocupa assim, como a gente acha bom falar de Moisés, acha bom falar de Josué, acha bom, mas não sabe que Josué ficou ali colado com Moisés o tempo todo. É o único capacitado e preparado para assumir o lugar. E Deus vê, quando nós temos interesse nas coisas de Deus, Ele vê em nós, e Ele pode dizer: você está pronto, preparado. Aleluia. Ainda que Moisés não entendia e não sabia qual era o plano de Deus, muitas vezes, e nós também não sabemos, mas ele foi preparado no Egito, ele foi preparado lá no deserto, e era alguém capacitado para buscar e resgatar um povo. Alguém que conhece o Egito, alguém que conhece o deserto. E muitas vezes nós estamos no deserto, rumo a Canaã, e a gente fica murmurando, questionando, não aceitando. Mas Deus nessa noite te dá uma oportunidade de mudar o pensamento. Aleluia. Renove a sua mente, renove o seu coração, porque o que Ele tem para você, nem você imagina. Mas Ele quer fazer na sua vida. Ele quer transformar a sua vida. O plano dele não acabou com a sua vida. O plano dele não terminou, não encerrou. A recém está começando. A recém está se iniciando. E com certeza ele vê todos os seus problemas. Nós precisamos colocar para Deus e dizer: Senhor, aonde eu preciso mudar, aonde eu preciso me entregar, aonde eu preciso me render, porque tem horas que a gente não quer se render, tem horas que a gente não quer se entregar. Tem horas que a gente quer deixar que a Raab fique lá em cima do muro, né? Porque tem muitas vezes a gente é aquela pessoa em cima do muro, morando em cima do muro, está muito cômodo, enxerga de tudo até lado, mas na realidade não vê a condição muitas vezes que nós estamos. E Deus quer nos tirar desse ciclo insano e dizer: olha, eu quero fazer você atravessar, passar o Jordão, e você assumir a sua Canaã, assumir aqueles frutos, aquela terra que manda leite e mel. O Senhor está pronto para te entregar nessa noite.
Mas você precisa entender o plano que Ele tem para a sua vida. Você não foi escolhido aleatoriamente, você foi bem escolhido. Glória a Deus. O Senhor olhou para a sua fraqueza, a sua fragilidade, e a gente acha que a gente não é nada. O Senhor conhece a minha e a tua fraqueza, a minha e a tua fragilidade, mas Ele é poderoso para mudar a história da sua vida. Ele é poderoso para construir na sua vida. Ele não chama ninguém forte, porque os fortes não precisam dele. Ele chama os fracos. Ele transforma os fracos. Ele levanta o abatido, o cansado. Ele nos dá a oportunidade de sermos mais do que a gente possa imaginar que somos. Ele quer criar em nós um espírito valente, forte, um espírito de garra, de ousadia, cheio do Espírito do Senhor, e dizer: em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Quando nós estamos em Cristo, Cristo mora em nós, tudo muda a história. O poder do Senhor é conosco. A identidade que Ele implantou em nós é uma identidade para a eternidade, não é uma identidade para o Brasil, para não sei qual país, ou para qual nação, não importa, a identidade é para a eternidade. Ele disse: eu te chamei, e não importa de onde Deus te chamou, Ele te chamou para vencer. Ele te chamou para vencer. A questão é nós entendermos, quando a gente estuda o livro de Josué, ali no primeiro capítulo, está lá, Josué capítulo 1, 8. no 8 e 9, 7, 8 e 9, se não me falha a memória. Aleluia. Aleluia. Não, tá lá, Luísa. Ali? Isso. Do 7 em diante ali. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então, é uma condição, os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. E o 9? Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Amém. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém.